E o Felipe Luiz, que utilizou a tática que o Jesus usou contra o Santos para neutralizar e acabar com a vida do treinador do Atlético Mineiro, o Milito. Eu vou te explicar como funcionou essa dinâmica da mudança tática que o Felipe Luiz fez no decorrer da partida por conta de uma dinâmica muito forte que o Atlético estava utilizando em cima do Flamengo. E aí o Filipinho teve aquela lembrança do Flamengo do Jesus quando enfrentou o Santo do Sampaoli, aonde o Jesus fez uma mudança tática que até o Felipe Luiz foi questionar ele. Ô, mister, por que essa mudança? Vou te contar como funciona essa tática, mas é muito importante você se inscrever nesse canal no botão vermelho aqui embaixo escrito inscreva-se, deixar o teu like que ajuda muito e apoia o crescimento do nosso trabalho e não esqueça de compartilhar esse vídeo. Vou deixar aqui no link na descrição os links dos vídeos que a gente fala sobre a tática do Simeone, a tática do Guardiola, a tática do Klopp e agora o Filipinho chegou novamente com a tática que o Jesus utilizou contra o Santos. Vamos escutar o Felipe Luiz, que foi muito bacana na sua coletiva, que ele explicou o porquê desta mudança. E logo depois a gente entra trazendo os pormenores da parte tática, reforçando aqueles 3 compromissos aqui com o canal. Se inscreva, compartilha e deixa o like. Como eu falei, eu esperava que ele viesse um 3-4-3, até mesmo pela escalação e pelo primeiro jogo, como ele jogou, foi no 3-4-3, mas ele veio com um 3-5-2. Ficou mais difícil de pressionar. Numa teoria, para mim é mais difícil pressionar o 3-4-3. Quando ele veio com 3-5-2, na teoria eu achei que fosse ser melhor pra gente, mas resultou que a saída de bola que ele teve e as soluções táticas que o Milito colocou dentro do Atlético causaram muitas dificuldades pra gente. Confundiu muito tanto o Gerson e o Wesley, esse lado, o Arana descia muito, ficava longe pro Wesley saltar, porque ele estava com um jogador nas costas e 2 atacantes com os 2 zagueiros, então foi muito complicado pra gente balançar e o campo ficou muito grande para os laterais e a amplitude, porque o Milito dá muita amplitude no time dele, então realmente não conseguimos tirar a bola e eles tiveram volume e confesso que eu gostaria de ter o volume que eles tiveram. Eu preparei tudo para ter o volume e o controle com a bola da mesma forma que o Atlético teve, porém o Atlético correu riscos enormes, né, na fase defensiva, porque eles pressionaram mano a mano. Esse risco eu não quis correr, foi uma escolha minha, primeiro pelo resultado, sabendo da velocidade do Paulinho, da qualidade do Hulk e do Zarate, e principalmente do Scarpa e do Arana, então eu preferi não pressionar também mano a mano, para poder ter uma sobra mais atrás. Isso dificultou mais a pressão nossa, e acabou que nos empurraram, mas ainda assim os jogadores, como são fisicamente tão fortes, conseguiram solucionar muitas vezes os problemas que tivemos no primeiro tempo. Depois, no segundo tempo, colocando o Fabrício, o time já teve mais amplitude, os laterais conseguiram soltar com mais facilidade e a gente conseguiu ter mais controle. Não conseguimos ter a bola, porque, como eu falei, o Atlético pressiona mano a mano e o risco é deles, não era nosso, porque a gente tinha um resultado a favor, né? Então a gente... É uma escolha também dentro do campo, ela acaba acontecendo, o jogador sente que não compensa o risco, acaba fazendo um jogo mais direto e aproveitando os contra-ataques. E foi assim, tivemos muita chance para fazer gol, perdemos muitos gols, mas conseguimos vencer o jogo e principalmente ser campeão. Então vamos lá, rapaziada, vamos tentar entender o que o Felipe Luiz falou na coletiva, né, sobre essa dificuldade do Flamengo e essa tática que o Jesus utilizou contra o Santos, vocês irão entender, tá? Pergunta feita pelo Bruno Castanha, muito boa pergunta do Bruno Castanha. Felipe Luiz ressaltou alguns pontos de dificuldade do Flamengo. Entre eles, vamos primeiro, campo grande para os laterais. Ele fala de conceito da amplitude que o Milito utiliza no time do Atlético Mineiro. Luiz, o que é amplitude? Amplitude são os jogadores mais próximos das linhas laterais. Então, aqui a gente tem o Arana e o Scarpa, são os jogadores que estão dando a amplitude. Para que amplitude? Quanto maior a amplitude, quanto mais próximo da linha lateral o jogador estiver,
mais largo o campo fica. Com isso, você espaça as janelas do adversário, as linhas de passes ali, né? As janelas de oportunidade, e facilita a circulação da posse da bola. Então você consegue jogar tanto por dentro, tanto por fora com mais facilidade. E dificulta a marcação. Então ele fala dessa dificuldade, da amplitude do Milito, e ele fala também sobre o salto de pressão, principalmente para pressionar a saída de bola do Atlético Mineiro. Ele fala do esquema tático que o Milito trouxe para esse jogo, né? O Milito, que no jogo no Maracanã, jogou no 3-4-3. Nesse jogo, o Milito atacou num 3-5-2. Com isso, ele tinha 3 jogadores na sua linha, né? Na primeira linha de construção, dos 3 zagueiros, e a dificuldade do Flamengo, que o Felipe fala que não quis marcar mano a mano, né? Optou por não marcar mano a mano para ter uma sobra na defesa. Ou seja, ele não quis espelhar. Ele poderia fazer um pressing, cada um pega o teu e vamos embora. Ele fez isso contra o Internacional. Mas por que ele não fez isso? Para dificultar a saída de bola do Atlético Mineiro. Por conta desse jogador aqui, principalmente. Esse Arrascaeta e o Gabigol. Não são jogadores tão físicos para esse tipo de jogo. Se ele tivesse Bruno Henrique e um Alcaraz, dá para marcar individual, como ele marcou contra o Internacional. Fez essa marcação mais encaixada, cada um pega o teu e vamos correr o risco. Mas ele também fala que o Flamengo não precisava correr o risco, até porque o Flamengo tinha a vantagem. Então, uma dificuldade muito grande que ele falou foi marcar o Atlético Mineiro. Para preservar o Arrascaeta ficava acompanhando o volante do Atlético Mineiro, ou seja, o Otávio. Enquanto isso, o Gabigol pegava o zagueiro do corredor central e o Gerson e o Michael saltava a pressão nos zagueiros, tanto da direita e o da esquerda. Só que aí entra na dificuldade que o Felipe Luiz falou, que o Arana jogava nas costas do Gerson e ficava muito distante para o salto de pressão do Wesley. O Wesley, quando saltava, ficava muito distante. E ainda tinha uma dor de cabeça, porque os zagueiros estavam no mano a mano, como ele mesmo falou, e um jogador atacava o espaço às costas do Wesley. E o Pulgar ficava na dúvida de sustentar no corredor central. Então essa foi uma dificuldade que o Flamengo teve o jogo, o primeiro tempo ali, por volta até dos 20 minutos, o Flamengo teve muito essa dificuldade. Tentava pressionar alto, aqui novamente vocês vão ver, ó, o Flamengo sobe para pressionar, e aqui, ó, o Arana de novo nas costas do Gerson, e olha como o Arrascaeta é preservado. Então foi um esquema que ele fez para preservar o Arrascaeta. O Gerson tinha que saltar no zagueiro de um lado e o Michael do outro. Só que tinha sempre um homem livre nas costas do Michael e do Wesley. Aqui novamente, o Flamengo sobe para pressionar. E olha como o Arana tá ali, ó. Nas costas do Gerson. E do outro lado, mesma coisa. O Michael com 2 jogadores. Para poder preservar o Arrascaeta. E repare a dinâmica que ele falou. Olha como esse jogador vai atacar as costas do Wesley e vai conseguir atacar a profundidade. Então essa jogada estava acontecendo com muita frequência no início do jogo. E aí entra a inteligência do Felipe Luiz. Pô, eu tô tentando marcar alto, só que não tá dando. Tá sobrecarregando a última linha do Flamengo. E o que ele faz a partir dos 20 minutos ali do primeiro tempo? Ele muda e ele começa a usar a tática que o Jesus usou contra o Santos. E vocês vão entender. Agora, o que ele faz? Ele faz isso aqui, ó. Beleza, não dá para marcar alto. Vamos marcar bloco médio-baixo. Bloco médio. Por quê? Porque quando o Flamengo subia para pressionar o Atlético usava a bola longa e tinha muito campo para atacar. No momento que ele baixou as linhas e marcou num bloco médio, o Flamengo passou a marcar num 4-4-2. Com o Arrascaeta não precisava mais acompanhar o Otávio. Com isso, o Gerson dava para acompanhar o Arana e do outro lado o Michael fazia a mesma coisa e deixava o zagueiro com mais liberdade. Então, a pressão inicial no zagueiro dificultava, mas o Flamengo se defendeu melhor porque matou a bola longa do Atlético Mineiro. A partir de agora não dá para fazer bola longa, porque
porque o espaço nas costas da última linha agora é curto. E o Rossi começava a fazer as coberturas. E a partir daí, ele ganha uma outra estratégia. Se eu baixo o meu bloco, o Atlético tem que colocar mais jogadores na última linha do Flamengo e passou a gerar mais espaço para o Flamengo atacar as costas do Atlético Mineiro. E logo no primeiro tempo, essa jogada aconteceu. O Atlético fazendo aquelas marcações individuais, com muita gente pressionando a saída de bola do Flamengo, e o Rossi fará essa bola longa na profundidade. O Flamengo vai conseguir ganhar esta primeira bola. Olha como o Flamengo ganha aqui. Acho que é o Arrascaeta nesse lance aqui. Ganha essa disputa aérea, raspando para o Gabigol. E olha o que acontece. O Gabigol cai numa situação de 1 contra 1, com muito espaço para ser atacado. Esta tática, e o Felipe Luiz fala que a solução estava no banco. E qual foi a solução? Opa, se eu baixo o meu bloco, o Atlético tem que colocar mais gente na última linha do Flamengo e gera mais espaço para o contra-ataque. E aí vem a tática que o Jesus usou contra o Santos. Vamos jogar em transição, roubar a bola e atacar em velocidade. Sai o Gabigol e entra o Bruno Henrique, jogador com mais velocidade para atacar as costas da última linha. A partir daí, o Flamengo começa a ganhar essas jogadas de ataque à profundidade e causar muito perigo para a última linha do Atlético Mineiro, que veremos agora na sequência. E aqui uma mudança tática interessante que o Felipe fez, e ele fala que é a entrada do Fabrício Bruno facilitou o salto de pressão dos seus laterais. Por quê? Porque ele aumentou a corrente da última linha. Com 5 jogadores na última linha, ele diminui um pouco a amplitude do Atlético Mineiro. Então tinha mais espaço tanto para Alexandre soltar pressão e do outro lado o Wesley. Isso dificultou muito a vida do Atlético Mineiro. O Flamengo passou a marcar num 5-4-1, com o Bruno Henrique sempre ali para começar a puxar aqueles contra-ataques. E isso começa a surtir efeito. Logo ali no início do segundo tempo, o Flamengo consegue uma grande jogada com esta dinâmica. O Flamengo irá recuperar essa bola aqui, né? A bola vai sair. E repare aqui, ó, o Rossi já olhando para o ataque e analisando o Bruno Henrique, pois o Atlético tem muitos jogadores no último terço. Ele rapidamente cobra uma bola longa e já coloca o Bruno Henrique em situações de progressão, com muita liberdade, né, para atacar a profundidade. E aqui o Bruno Henrique cai numa situação de 2 contra 1, mas com mais velocidade do que os marcadores. Consegue levar, atacar a profundidade, entrar no último terço e acaba finalizando, e o goleiro faz a defesa. Então a gente vê a tática do Felipe Luiz de baixar o bloco, atrai o Atlético Mineiro e ataca o espaço com muita velocidade. Logo depois essa tática acontece novamente. Então aqui nós vimos uma transição da bola parada. Flamengo rapidamente cobrou e executou uma transição ali, né, ofensiva, ganhando, né, esse ataque, conseguindo finalizar a baliza do adversário. Aqui uma nova dinâmica que o Flamengo vai conseguir executar muito bem, né? O Atlético atacando, o Fabrício Bruno vai interceptar esta jogada, vai desarmar, armando um contra-ataque. E aqui novamente uma transição do Flamengo. O Wesley ataca o espaço, traz de fora para dentro, consegue atacar muito bem. Ataca aqui, ganha o corredor central. Bruno Henrique atacando o espaço. O Wesley vai dar esse passe no ponto futuro. O zagueiro do Atlético Mineiro vai cortar esta bola e a bola acaba sobrando para o Michael, que acaba não finalizando e perdendo uma grande oportunidade. Então aqui novamente mais uma jogada que o Flamengo atraiu o adversário, roubou a bola e sai em velocidade, consegue entrar no último terço, cai em zona de finalização, Michael acaba desperdiçando. E aqui escanteio para o Atlético Mineiro, vários jogadores na área, o Atlético faz essa cobrança curta, essa cobrança rápida, o Hulk cobra para a área, o Flamengo vai brigar por essa bola e aqui, ó,
a gente vê o Plata e o Bruno Henrique, os dois jogadores que irão participar da ação ofensiva do gol do Flamengo aos 36 minutos do segundo tempo, né? Vai ter essa disputa na área, o Léo Pereira vai cortar, vai ter essa briga pela segunda bola, o Flamengo consegue recuperar, Bruno Henrique já recupera e aqui vai iniciar a transição ofensiva do Flamengo. Ataca o espaço, ganha do seu adversário e consegue achar esse lindo passe para o Plata. Olha como a defesa do Atlético muito alta, muita gente no ataque e aí gera muito espaço para o Flamengo atacar. Foi essa tática que o Jesus utilizou no jogo contra o Santos. O Santos era um time que explorava muito essas transições. O Jesus atraiu o Santos e atacou o espaço às costas da última linha. O Gabigol faz um golaço de cavadinha, né, até cobrindo o goleiro. E aqui, de novo, acontece. O Plata cai numa situação de 1 contra 1, de novo, vence o duelo, entra em zona de finalização e assim como o Gabigol, mas o Gabigol fez um gol mais distante, né, fora da área, cobrindo o goleiro. Aqui o Plata faz uma cavadinha e faz o gol do Flamengo. Então, a tática que o Jesus usou contra o Santos do Sampaoli naquele tempo, naquela época, de atrair o Santos e atacar a profundidade, o Felipe Luiz deu aquilo que o Atlético não queria. Ele deixou o Atlético com bola, atraiu mais o Atlético e quando roubava a bola tinha muito campo para atacar. A leitura de jogo do Felipe Luiz nesse jogo foi coisa espetacular. O que o Felipe Luiz fez. Ele mudou durante o jogo e no segundo tempo ele deu um nó tático no Milito. Deixa o like, se inscreva, compartilha, que é muito importante para o nosso crescimento. Grande abraço.